né, participando de editais internos aqui ao FCJ, da FAPEMIG e do CNPq. É um esforço que a gente tem feito aí durante os últimos 20, 30 dias, mais ou menos. E agora nós mandamos, então, uma proposta ao CNPq, contando com cerca de 46 pesquisadores, 24 instituições, né, entre universidades, empresas do Brasil e de várias partes, né, do mundo. Então, é um esforço de quê? De exatamente de tentar levar a experiência na área aí de modelagem, controle, ciência de dados, inteligência artificial, entre outras iniciativas, para tentar compreender esse fenômeno que está aí afetando a todos nós. Então, é um esforço que a gente tem feito para tentar contribuir um pouco da nossa parte. E também, como saiu até na própria página da universidade, né, na chamada, essa é uma iniciativa também que outros colegas, né, destaca-se aí o professor Eduardo Bento, o professor Márcio Júnior também tem feito aí várias iniciativas nessa linha, de nós nos adaptarmos. Né? Eu acho que nós já estamos aí bastante tempo parados, né, sem aulas, sem atividades, de uma maneira muito justa, mas permanecendo dessa maneira muito justa, acho também o momento da gente começar a incentivar a nossa adaptação, né, a essa nova realidade. Então, esse webinar é uma iniciativa nessa frente aí também. Então, é só essa introdução que eu gostaria de falar. Passo a palavra para o professor Márcio Lacerda, que fará então a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, né, principalmente do Cristiano, que topou participar com a gente. O professor Cristiano, ele possui graduação em Engenharia da Computação pela Unicamp, ele possui mestrado e doutorado também pela Unicamp e o doutorado em cotutela com o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse, da França. As principais áreas de interesse dele são processamento de sinais, wavelets, compressão de dados, compressão de sinais biomédicos, sistemas de controle, controle robusto, controle de sistemas LTV e desigualdades matriciais lineares. Desde 2013, o professor Cristiano atua na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu tenho trabalhado com ele em várias colaborações, então agradeço novamente o Cristiano pela disponibilidade e passo a palavra para a apresentação. Gente, boa tarde, boa noite, né? Então, obrigado aí pela representação, né? Queria começar agradecendo o pessoal que está organizando o grupo, o seminário, né? O professor Develto, o professor Eduardo, né? Por estar organizando tudo isso daí. O professor Márcio pelo convite de participar do grupo, pelo convite de fazer a apresentação e das ideias também, né? A ideia do título, inclusive, foi dele, vocês podem, né, depois criticar ele e julgar ele, tá? Então, eu vou começar a falar aqui um pouquinho, né? Eu vou começar a compartilhar minha tela, ok? Eu não tenho o fundinho bonito do Eduardo, então vamos embora, né? Deixa eu começar a compartilhar aqui tudo. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as técnicas de controle, tá? Qual que é a ideia da apresentação? As técnicas de controle, né? Existem vários tipos de técnicas, né? Eu vou apresentar 4 delas, né? No caso, controle PD, fuzzy, robusto e adaptativo, tá? E a ideia não é só, não é muito focar na parte matemática do negócio, tá? É mais na questão da interpretação, não só dos resultados que a gente obtém, como dos processos, né? Qual que é o processo de pensamento que envolve cada tipo de controlador. O pessoal que já trabalha com controle, que sabe mais do que eu, pode até ficar um pouquinho entediado, né, com essa apresentação, porque eu vou falar de maneira bem mais abrangente e geral, tá? Porque o que é importante aqui? Como a gente vai ter nesse grupo, é muito interessante ter gente de várias áreas, é importante a gente ter uma conversa entre as áreas, e essa conversa nem sempre é fácil, né? Por isso que eu quero focar nessas interpretações, que a gente precisa saber qual tipo de técnica de controle aplicar para cada situação e para a nossa situação, o que a gente precisa, o que precisa ser informado, o que precisa ser dito, conhecido para cada tipo de técnica de controle, né? E eu vou falar um pouquinho, vou focar bastante num estudo de casos de um sistema físico, mas de vez em quando vou falar um pouquinho sobre os modelos do COVID. Eu não sou
especialista na área de saúde, eu não tenho muita coisa que posso falar errado, você pode me bater depois, mas eu vou tentar dar uma interpretação do que seriam essas questões de controle também nesse modelo de propagação do Covid-19, que é o objetivo do grupo, tá? Eu normalmente falo um pouco rápido, então desculpa aí se eu falar meio embolado alguma coisa. Então, vamos lá, né? Então, para começar, eu falei alguns termos aqui já, sistema, controle e tudo mais. O que seria um sistema? O que seria controlar um sistema, né? Eu vou passar, não se espantem com a quantidade de slides aqui, tá? Depois eu vou deixar todas as informações no site, eu já deixei, o professor Ivelto já disponibilizou lá no site da UFSJ, os slides, os programinhas que eu vou utilizar aqui para mostrar, tá? Porque eles têm muito mais informação do que eu vou falar aqui, tá? Eu vou passar por cima de algumas coisas, então não se espantem aí, tá? O que seria um sistema? Sistema é um processo que transforma entradas e saídas, né? Por exemplo, esse sistema que eu estou mostrando aqui nesse slide, né? É um sistema de tanque. Então, é um sistema que é um tanque normal, que tem um certo líquido aqui, por exemplo, água, tá? Vamos supor que o objetivo desse meu sistema, eu quero manter o nível desse meu líquido num certo ponto. Eu quero manter o nível do meu líquido a, por exemplo, 10 metros desse tubo aqui, tá? Então, o que eu tenho à disposição? Eu tenho uma entrada aqui que seria essa entrada de água, uma certa vazão de água, que eu vou controlar, e a minha leitura, que seria a leitura do meu sensor, tá? Aqui eu tenho um buraco que está saindo líquido só para ter renovação de líquido, tá? Mas o que eu considero como entrada nesse sistema de tanque, é essa vazão de entrada, e a saída seria esse sensor de nível do líquido, né? Então, de maneira geral, a gente representa o sistema dessa forma, é um bloco, que é um processo que transforma uma informação de entrada, no caso aqui, a vazão de água, e transforma numa informação de saída, que seria o líquido que está nesse tanque. Aqui eu tenho um sensor, parece um chuveirinho, mas o sensor, ignora ele, só para mostrar que está tendo essa leitura desse líquido. Tá? Então, isso é um sistema, ok? E o que seria controlar o sistema? Controlar o sistema seria mexer nessa entrada, mexer nessa minha interface, nessa minha atuação, para o meu sistema se comportar da maneira que eu desejar, tá? Por exemplo, o caso do chuveiro, né? O chuveiro, você tem lá a água que está saindo, você quer controlar a temperatura dele abrindo e fechando a válvula, tá? Então, o que você está fazendo? Você está usando o seu sensor de temperatura, que é a sua pele, e vai regular a torneira para que você tenha uma temperatura ideal. A saída, nesse caso, é a temperatura, porque você está fazendo essa medição. A entrada, a sua atuação, como você mexe no sistema, como você influencia esse sistema, seria a torneira, você está abrindo e fechando. E no caso, o controlador seria o seu cérebro. Ele que está falando, olha, está frio, então fecha mais, está quente, abre mais. Então, esse seria o papel do controlador. E aqui a gente chama de realimentação, porque no caso do sistema de tanque aqui, de nível, eu estou fazendo a leitura da saída, eu tenho um certo valor de referência, que é o nível que eu quero que ele fique, quero que fique a 10 metros. Então, esse cara aqui vai ser 10. E ele vai fazer alguma coisa, algum processo aqui, para gerar uma entrada e atuar no fechamento, abertura dessa válvula que está aqui. Então, isso que seria o controlador. Ele faz constantemente leituras e atua no sistema. Por que é interessante no nosso contexto de Covid a gente estudar esse tipo de coisa? Porque até saiu um artigo na E3E Spectrum falando como pode ser interessante a gente entender o processo de propagação do Covid como um sistema, fazer as leituras que dá para fazer, necessárias, e fazer algum tipo de controle para a gente poder minimizar o impacto dessa pandemia na nossa sociedade. Então, por isso que pode ser interessante a gente usar, entender as técnicas de controle. Aí, de novo, eu não vou pegar muito forte na questão matemática, eu quero discutir mais a questão da interpretação, mas como que seria a lógica por trás desse cara. No controlador P&D, como que esse cara aqui vai trabalhar, no controlador fuzzy, como é que ele pensa, para a gente poder entender o que a gente tem, o que a gente quer e assim por diante, tá? Então, isso aqui que seria o controlador, tá? Um dos exemplos que eu gostei bastante do COVID, de modelo de propagação, é esse modelo que está nesse artigo Jordan et al. 2020, que está lá no Archive, ainda não sei se foi publicado na Nature, mas que é um modelo que um grupo de autores
lá da Itália, fizeram um estudo de caso da situação do Covid lá na Itália. Então, eles usaram os dados que eles têm e fizeram uma modelagem matemática, que é muito interessante. Aqui a gente tem, cada bolinha seriam grupos de pessoas. Então, por exemplo, aqui seriam as pessoas saudáveis ainda, suscetíveis, que ainda não pegaram, não contraíram o Covid. A gente tem probabilidades de contágio para um desses 4 grupos. Então, aqui eles dividiram os infectados em 4 grupos. Os grupos de pessoas que não têm sintomas, que são assintomáticas, e grupos de pessoas que estão sintomáticas, e também dividindo entre detectados, que já fizeram o exame e confirmaram positivo, e os não detectados, que ainda não fizeram o exame. Então, essas 4 bolinhas seriam as pessoas infectadas. E cada uma dessas probabilidades seria a chance de uma pessoa saudável ficar infectada a partir do contato com cada um desses grupos aqui. Essa que é a ideia desse modelo. Esses grupos aqui, eles podem evoluir para estados de saúde críticos, que precisam de leito de UTI, precisam de cuidados mais extremos, e desse estado ele pode evoluir para 2 situações, ou para, aqui chamado de extinção, mas seria o caso do falecimento do paciente, e, no caso, a sua cura. Na verdade, todos os grupos aqui, eles têm uma probabilidade de cura, sem precisar passar por essa situação crítica. Então, esse seria o sistema modelado. Em termos de entradas e saídas, voltando aqui, em termos de entradas do sistema e saída do sistema, o que a gente pode considerar? Entrada é como a gente pode influenciar esse modelo, como a gente pode influenciar esse comportamento. Atualmente, que não tem vacina, que não tem tratamentos médicos, a maneira de influenciar que tem se encontrado é o distanciamento social, o isolamento social, que ele é traduzido literalmente para essas probabilidades de contágio. Então, essas probabilidades poderiam ser encaradas como as nossas entradas para o sistema. Eu ter um maior distanciamento vai reduzir as probabilidades. Eu ter um menor distanciamento, eu vou aumentar essa probabilidade de infecção. Então, essas seriam as entradas do meu sistema. E a saída seria as leituras que eu poderia fazer de quaisquer uma dessas variáveis. Que todo mundo já sabe, é uma leitura prejudicada, porque a gente tem muita subnotificação, então seriam incertezas, problemas que a gente tem no nosso sistema, e a gente vai dar uma olhada como cada uma das técnicas lida com esse tipo de situação. Nas interpretações que eu vou fazer aqui, eu vou considerar uma só saída, para facilitar um pouco, que seria pacientes em estado crítico, que talvez tenha uma leitura um pouquinho mais confiável pela pessoa que está em estado crítico no Covid, está lá no hospital. É claro que ainda tem subnotificação, é claro que muitos pacientes em estado crítico que não estão no hospital, não estou falando que não tem incertezas, mas... e também porque o nosso objetivo de controle nesse caso, qual poderia ser o objetivo? Aí vai depender do grupo, definir. Eu quero... como que eu reduzo o impacto da epidemia? Por exemplo, mantendo a quantidade de pacientes críticos abaixo da quantidade de leitos de UTI disponíveis numa região. Seria uma possibilidade. Então, a entrada, aqui nesse caso, são só as probabilidades, nesse momento, e a saída a gente pode considerar várias coisas. Eu quero reduzir a quantidade de infectados, quero aumentar a quantidade de curados. Infelizmente, sem vacina, não tem como mexer nisso. Então, essa seria a interpretação do sistema para o COVID. Tá? E aqui eu só deixei algumas equações diferenciais, está em detalhes lá no artigo, mas esse é um modelo que pode ser usado ou não, só para a gente chegar como é complexo esse tipo de sistema. Por isso que nessa apresentação eu vou usar um sistema um pouco mais simples, que é o sistema do tanque, que é o sistema do próprio tanque, que é um sistema de ordem 1, é só uma equação diferencial, e dá para enxergar muito mais em detalhes algumas coisas, tá? Então eu vou fazer um estudo de caso utilizando o sistema do tanque. Então essa é a equação diferencial, tá? Só para vocês verem como aqui é de ordem 1 ali, são 8 equações diferenciais. E eu vou supor que a minha leitura do meu tanque, então é o sistema de líquido, eu tenho a vazão de entrada, estou fazendo leitura. Eu tenho um certo ruído e incerteza na minha leitura. Eu vou considerar essa variável CV, que é relativo à abertura. Desculpa, tem mais para frente aqui, só uma vez. A abertura aqui desse meu tanque, ele é proporcional a esse valor de CV. Então, eu vou supor que quanto menor esse cara, mais obstruído está essa saída, eu vou supor das minhas simulações que ela vai obstruindo conforme passa o tempo. Para simular situações imprevistas do sistema, a gente vê como os controladores se comportam. Ok?
Então, vamos lá. O primeiro tipo de controle é o famoso e que o pessoal adora, principalmente o pessoal que trabalha com coisas mais avançadas, que é o proporcional integral derivativo, que é o PID. Qual que é a ideia desse tipo de controlador? Eu vou fazer comparações sucessivas da diferença entre a saída atual e a saída que eu quero. Então, eu quero que o erro vá para zero. O erro é a diferença entre a saída que está tendo agora e a saída que eu desejo. Então, esse que é o objetivo de todos os controladores que eu vou trabalhar aqui. E o proporcional, ele simplesmente é uma ideia bem simples e até natural, que eu vou fazer meu controle ser proporcional ao erro. Ou seja, se meu líquido está muito distante do meu nível desejado, eu vou abrir mais. Se ele está chegando perto, eu vou abrindo menos, até eu chegar no ponto. Então, o controle é proporcional ao erro. É bem intuitivo, tá? Só que o problema é que quando ele chegar em zero, o que vai acontecer? Eu vou ter, quando o erro for zero, chegar lá no ponto, se chegar, minha entrada de controle vai ser zero, quer dizer que eu não vou ter entrada nenhuma de líquido. Ou seja, vai acontecer esse tipo de situação. Aqui é o nível. Neste intervalo entre as barrinhas vermelhas está ocorrendo aquela obstrução que eu mostrei. E veja que ele nunca consegue chegar no valor desejado. Por quê? O proporcional, ele está usando informações apenas instantâneas do meu sistema. Meu nível agora é tal, então eu vou fazer esse tipo de coisa. Meu nível agora é tal, vou fazer esse tipo de coisa. É interessante a gente juntar outros tipos de informação no nosso sistema. Ao final de cada controlador, eu vou fazer a interpretação para o COVID, tá? Eu vou focar aqui no sistema de tanque só para não ficar misturando poucas coisas. No caso do PID, eu posso juntar duas outras informações, que será a parcela integrativa e a parcela derivativa. A parcela integrativa, ela tem uma interpretação de histórico do meu erro. Então, eu vou considerando todo o histórico do meu erro até então, desde o comecinho até o ponto atual. Eu vou considerar não só o valor atual, mas todo o histórico do meu erro. Parece uma boa ideia? Sim, e é. Só que essa tende a ser uma medida conservadora e lenta. Por exemplo, nesse sistema aqui que eu simulei, o nível aqui do sistema, percebo que quando eu tenho, ele chega, maravilha, excelente, só que quando tem alterações imprevistas, que é o caso da obstrução, ele demora para conseguir voltar ao valor desejado. Ele tem essa característica de lentidão, realmente. Lentidão na resposta é uma coisa que a gente não quer no nosso caso do COVID. E em alguns sistemas ele coloca, causa oscilações, não é o caso aqui, mas ele tem essa lentidão. Então, uma outra coisa que a gente pode inserir é a parcela derivativa, que ela vai me indicar a tendência do meu erro. O meu erro está variando muito rápido, muito devagar. Eu estou conseguindo chegar no meu valor, mas eu estou chegando lentamente. Então, põe mais energia. Nossa, eu estou chegando muito rapidamente. Opa, então calma aí, que senão você vai passar do valor. Então, essa é a estratégia PID. Percebam que todas as coisas que eu fui falando, a lógica de construção do PID, ele depende de uma análise do que eu quero e do que eu tenho. É o erro instantâneo, é o histórico do meu erro, a tendência do meu erro. Então, veja que nessa minha fala, eu praticamente não falei do modelo. Eu não trabalhei aqui com aquela equação diferencial diretamente, eu só fiquei comparando a saída com a entrada. E essa é uma das facilidades do PID. Só para a gente mostrar, já volto para essa aqui discussão, eu vou mostrar um filminho aqui do MATLAB, tá? Como que seria as três parcelas atuando em conjunto. Então, vamos lá. Então, aqui é o gráfico do nível, aqui é uma animaçãozinha bonitinha. Opa, aqui eu vou minimizar. E aqui seria a vazão de entrada, o que eu tocarei jogando na entrada. Perceba que ele chegou no nível desejado, que é o pontilhadinho aqui. Ele está tendo uma certa ruidez, porque é esperado, porque eu estou considerando aquele ruído na medição do sistema, ou como se fosse algum líquido gotejando lá, incertezas, problemas. Quando começa a chegar na minha obstrução, naturalmente ele vai começar a subir, porque está obstruindo. Em algum momento meu controlador vai perceber, ele vai começar a baixar, baixou demais, está oscilando. Ele está tendo esse comportamento rápido porque ele está acelerado, tá, gente? Não tô aqui, não vai fazer isso, talvez. E vejo que ele começa a se perder, começa a subir, e depois, em algum momento, ele vai conseguir chegar no nível, principalmente quando parar essa obstrução louca. Então,
E vejam que a atuação aqui ela está bem ruidosa enfim. Então, que o derivativo ele é ruim com ruídos, mas isso é discussão mais aprofundada. Então, mas eventualmente ele chega, tá? Essa é a característica do P&D. Perceba que tem um ruídozinho aqui, tá? Ele não conseguiu, conseguiu se comportar bem, mas deixa eu... Tá. Então, qual que é a ideia do P&D? Ele é intuitivo, a forma de pensar, ele é simples de implementar. E o que é interessante é que eu não preciso necessariamente ter um modelo muito fiel. É claro que esses valores de constantes, que eu não falei muito, as constantes que multiplicam cada um dos termos, elas são importantíssimas para o sucesso ou insucesso do controle. E se eu tiver um modelo, facilita muito calcular esses caras, esses ganhos. Mas se eu não tiver, eu posso fazer estratégias de tentativa e erro. O fato é que eu não preciso necessariamente do modelo para chegar neles. Ok? Comparado, quando a gente pensa no modelo do COVID, o que seria essas ideias de proporcional, integrativo, derivativo? Né? Um controle proporcional seria eu aumentar ou diminuir as políticas de planejamento, de isolamento, proporcionalmente à quantidade de pacientes críticos, só que é só uma medida instantânea. Então, por exemplo, hoje tem tantos pacientes críticos, então amanhã eu vou fazer uma política desse jeito. Que a gente sabe que vai ser uma péssima ideia só considerar esse valor instantâneo. Então, é interessante, sim, considerar o integrativo, que seria todo o histórico de pacientes críticos, porque daí a gente tem uma medida um pouquinho mais fiel. E o derivativo, considerar a tendência. Opa, está aumentando bastante a quantidade de pacientes críticos, já vamos isolar bastante aí. Então, essa que seria a interpretação do P&D em relação ao modelo de propagação. Eu observar o que está acontecendo na minha medição, no caso que estou considerando só paciente crítico, e poderia incorporar outras, tá? E decidir o que vai ser feito, né? Vantagens aqui que eu não preciso conhecer detalhes do modelo, porque esse modelo é muito complexo realmente, tá? E mesmo esse modelo que eu mostrei, ele é simplificado, ele não considera questões sociais, econômicas, enfim, de cada local. Ele não considera também que, por exemplo, a minha probabilidade, eu instituir uma certa política de isolamento, há uma incerteza com relação à adesão da população, se a população vai aderir a esse isolamento. Tá? E, bom, esse tipo de controle é que ele é desvantajoso para sistemas que são inerentemente instáveis ou que tem atraso. A gente tem um atraso muito grande, por exemplo, entre a pessoa ser infectada e ela mostrar sintomas ou da entrada no hospital. Então, todas as técnicas que eu vou mostrar, elas isoladamente podem não ser muito boas, mas em conjunto, juntar duas técnicas pode ser bem interessante. O PD tem simplicidade, mas ele em conjunto com outra coisa pode ser muito melhor. Tá? A segunda técnica de controle é o controle fuzzy. Tá? O fuzzy ele vem dessa lógica nebulosa. Tá? Em inglês significa lógica nebulosa. Tá? Eu vou passar um pouquinho aqui para falar qual que é a ideia do controlador fuzzy. Tá? Qual que seria a interpretação desse tipo de controle. O bom de eu tomar água no meio da apresentação é que vocês tenham tempo para respirar enquanto eu não paro de falar, né? O controlador fuzzy, ele é muito interessante quando a gente precisa... qual que é a ideia do controlador fuzzy? É eu emular, num sistema matemático aqui, a atuação de um profissional, de um especialista naquela minha área. Vamos pegar, por exemplo, o sistema de tanque, que eu estou usando como exemplo. E vamos supor que no local que eu estou analisando, é uma pessoa que fica lá abrindo e fechando a torneira. Ela fica o dia inteiro lá abrindo e fechando a torneira. E aí eu começo a questionar essa pessoa. Como é que você faz esse controle? Aí eu falo, olha, se o nível está baixo, eu vou abrir bastante. Se o nível está chegando perto, eu vou reduzindo. Se o nível passou, eu fecho de tudo. Então, notem que quando eu descrevi esse processo de controle que veio de uma pessoa que entende muito o sistema, mesmo que ela não tenha um modelo matemático formal, ela tem toda a experiência, tem todo o conhecimento importantíssimo daquele sistema, ela está descrevendo todos esses processos como regras do tipo se, então. Se isso, então aquilo. Se tiver nesse ponto, eu faço isso. Se eu estiver observando isso, eu faço aquilo. O fuzzy, ele é interessante porque ele transforma esses conceitos linguísticos em conceitos numéricos. E essas regras de atuação no nosso controlador.
Então, na verdade, desculpa, ele é parte do controlador. Então, o que seria o controlador fuzzy, que seria todo esse blocão? Primeiro seria uma parte de fuzzificação, que eu transformo esses valores linguísticos em números. Essa base de regras e mecanismo de diferença, que eu vou aplicando essas regras C, então, para poder gerar uma estratégia de controle. Ah, está muito baixo o meu nível, então eu preciso abrir mais a válvula. Ele vai jogar aqui para fora esse abrir mais a válvula, que é um conceito linguístico também, e vai fazer um processo de defusificação, que é transformar esse abrir mais a válvula em um valor numérico. Tá? Então, essa que é a estratégia do fuzzy, que é muito bom para quando a gente tem várias áreas conversando e a gente precisa ter essa tradução dos conceitos de cada área em valores numéricos, em números, em ações, ou converter os números que dão algoritmo em ações e políticas de isolamento para propor para o órgão competente. Então, essa por isso que o fuzzy eu acho bastante interessante, até nesse caso nosso aqui. A palavra fuzzy, ela vem do fato que eu vou definir conjuntos, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho alguns passos aqui. Então, primeiro eu escolho entradas e saídas do controlador fuzzy, que seria, no caso aqui, na minha simulação, eu vou considerar o erro entre o nível atual e o nível desejado e a variação do erro, a velocidade com que ele está chegando perto ou saindo fora. E a saída é evasão de entrada, saída do controlador, tá, gente? É o que o meu controlador vai gerar. Ok? Depois eu faço a descrição linguísticas das variáveis todas. Então, por exemplo, o erro, a variação, eu posso descrever como o negativo alto, que seria o nível muito abaixo da referência, o negativo baixo, o nível mais ou menos abaixo da referência, zero, ele em cima da referência, e assim por diante. Que é essa descrição do especialista. Tá ruim, tá bom? E assim por diante. E eu faço a mesma coisa para a abertura da minha válvula. Descrevo valores linguísticos. Zero, pequeno, médio, alto, total. Não tá aberto um pouquinho, tá aberto marromeno, tá aberto pra caramba e tá aberto de tudo. Então, esses seriam os valores linguísticos, tá? Voltando um slide. Só que pode ser que numa situação, eu posso falar, olha, meu nível, ele tá mais ou menos negativo baixo, tá mais ou menos no zero. Essa é desse tipo de conceito que vem o conceito de lógica nebulosa. O meu valor não está só em um conjunto ou só em outro, e assim por diante. Ele pode estar 60% em um conjunto e 40% em outro. Ele pode estar 61, 20 em outro, 20 em outro. Então, esse conceito de um conjunto pertencer mais ou menos, desculpa, de um valor pertencer mais ou menos, ter um certo grau de pertinência ao conjunto que descreve o que seria essa lógica fuzzy. Então, essa que é a ideia aqui. Então, vejam que a descrição do controlador ela é muito próxima do conhecimento do especialista mesmo. Olha, eu estou observando esse tipo de coisa, eu vou fazer aquilo ali. Né? Tem um tanto de matemática aqui envolvida que eu vou pular, tá? Eu queria mostrar para vocês essa tabelinha aqui, que ela relaciona minhas regras. Então, por exemplo, se o erro for negativo alto e a variação for negativo alto, então a abertura é T. Quando eu conversei com o especialista, ele falou, se eu estiver observando isso, então eu faço isso. E eu traduzo nessa tabela. Então, essa tabela eu tenho cada valor de erro, cada valor de variação, e o que seria a minha atuação, quanto que eu abriria ou não a minha válvula. E eu vou ter regras para todas as combinações de entrada. Nesse meu exemplo, 25 combinações. Tá? É claro que o meu exemplo aqui, eu fiz controle fuzzy bem ruim, já admito aqui, minha culpa, porque não é o controlador que mais trabalho, mas eu também não sou especialista na área de líquidos, então ficou bem ruim aqui, eu já adianto para vocês, mas vamos lá. Então, essa que seria a ideia do fuzzy, eu transformar linguísticos em valores e valores em linguísticos e traduzir essas minhas regras, então, em atuações. Existem outros tipos de fuzzy, Takagi-Sugeno, por exemplo, que é bem interessante para aplicar junto com o robusto. Aqui eu estou usando o Mandani aqui para dar essa interpretação mais... essa interpretação do sistema. Tá? Vamos ver o que aconteceria na minha simulação. Vamos lá, simular. Espero que eu não passe vergonha mostrando minha tela. Vou passar vergonha mostrando meu controlador agora, porque ficou horrível. Não me julguem por fora. Aê! Então, o que está mostrando aqui? Aqui está mostrando o meu nível
meu tanto de líquido, tá? Aqui está mostrando a animaçãozinha. E esse gráfico aqui é literalmente essa minha tabela. Tá? Só que eu coloquei aqui mais escuro, uma pertinência maior naquele conjunto. Mais claro, uma pertinência menor naquele conjunto. Então, o que está acontecendo nessa situação aqui? Eu tenho erro, positivo baixo, vejo que está muito acima. E, bom, ele está começando a variar aqui. Então, vejam que agora, como ele está ao nível próximo da minha faixa aqui, o meu erro está sempre nesse do que eu chamei de zero. Eu determinei um intervalo para zero, foi um intervalo bem generoso, por isso que ficou ruim. Mas ele está sempre passando nesse intervalo aqui. E a variação do erro que está sempre mexendo. Então, agora está positivo baixo bastante, agora está zero, porque está lento, está andando daqui para cá. Então, conforme eu vou tendo a leitura do erro e da variação do erro, ele vai mudando a pertinência para cada conjunto. Cada pertinência vai me gerar uma regra, que veio do especialista, e essa regra vai se traduzir num sinal de controle numérico. Percebo que está bem ruim, está totalmente zoado isso aqui, oscilatório, porque culpa minha na hora de fazer as regras. Eu poderia até falar para vocês que foi de propósito, para mostrar que você tem que prestar muita atenção nas regras, mas não foi de propósito, não. Porém, você tem que prestar muita atenção sim nas regras, tá? E nos conjuntos, o que você considera como cada valor linguístico. Por isso que essa conversa é sempre essencial. Quando chega aqui, nesse intervalo aqui que está tendo essa obstrução, ele nem vai ser diferente do que estava acontecendo antes. Ele vai continuar bem oscilatório, em algum momento ele vai parar aqui. Porque nas regras que eu coloquei aqui, ele tem uma certa robustez esse comportamento aqui, tá? Então, o fuzz ele pode ter suas características. Então, essa que seria a ideia do fuzz. O que eu preciso conhecer do meu sistema? Lá no PID, o que eu precisaria conhecer? Preciso conhecer as medidas de cada uma das variáveis e vou atuar de maneira proporcional ou de maneira acumulada ou derivativa com relação à minha situação. No caso do fuzz, eu preciso conhecer, a partir do especialista, como que funciona o processo. Em relação de causa e efeito mesmo. Se eu fizer isso, faz isso. Se eu fizer isso, faz isso. E assim por diante. Sem precisar necessariamente de um modelo formal de sistema. É claro que modelos formais de sistema ajudam muito, mas não é uma coisa que seria imprescindível para fazer esse tipo de controle. Deixa eu parar de passar vergonha aqui. Deixa eu fechar essa maravilha. Todos esses códigos aqui, esses filminhos que eu estou mostrando para vocês, eu deixei também disponível lá na página da UFSJ. Para vocês baixarem, rodarem, brincarem, se divertirem a beça nesse tempo de quarentena. Tá? E qualquer coisa, eu fico sempre à disposição aí para tirar dúvidas, problemas dos programas e assim por diante. Tá? Então, eu vou pular isso aqui tudo, são vários detalhes. Olha que controle bonito que ficou aqui. Então, essa que é a ideia do fuzz. Eu não preciso ter um modelo matemático perfeitinho do sistema, mas preciso ter um conhecimento heurístico. Preciso saber relações de causa e efeito. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Tá? No caso do modelo de propagação do COVID, essas variáveis linguísticas vão permitir uma interação mais fácil. Por exemplo, eu vou falar com um profissional da saúde, olha, se eu estiver observando que a quantidade de infectados está aumentando desse jeito, que a quantidade de pacientes críticos está desse jeito, o que você sugere para isolamento? O que seus estudos anteriores mostram que a gente deveria fazer? E essa conversa vai transformar valores linguísticos em números, e o nosso controlador vai falar, olha, então nessa situação que está mais ou menos, um pouquinho nesse conjunto, um pouquinho nesse conjunto, é melhor colocar esse grau de isolamento aqui. Tá? Talvez seja a estratégia de controle que mais se aproxima do que a gente já está fazendo assim, de maneira empírica, né? Só que tem que tomar muito cuidado para pensar bem nas regras e nas inferências. As inferências está bem ligado com qual que é o intervalo de valores que eu considero aquele conjunto. E eu coloquei intervalos bem ruins. Então, eu espero que a gente não use esse meu sistema para controlar o COVID, senão a gente está bem ruim. Tudo bem? Aqui eu espero que esteja tudo bem, que eu não tenha caído ainda. Enfim. Agora vamos para a terceira técnica, que é o controle robusto. Tá? Qual que é a ideia do controle robusto? Os sistemas, em geral, eles são afetados por incertezas. É o nosso caso aqui do sistema de líquido. Eu tenho um ruído externo afetando o meu sistema,
eu tenho um parâmetro que está variando e eu não conheço esse parâmetro, que seria a obstrução ali. Então, meus sistemas vão ter incertezas. E a questão é, será que eu consigo fazer um controlador que garante estabilidade para essas incertezas? É isso que faz o controle robusto. Tá? E a gente está vendo no nosso modelo de propagação do Covid que tem muita incerteza. Incerteza nas leituras, incerteza na taxa de adesão do isolamento, incerteza de várias coisas. Portanto, esse tipo de controle pode ser bastante interessante. Tá? Ao contrário dos outros controles que a gente viu, perceba que nos outros controles, no PD e no Fuzzy, eu não considerei muito as incertezas. No PD, eu fui comparando valores de leitura. No Fuzzy, eu fui criando regras para atuar a cada situação. Então, não é que eu desconsiderei as incertezas, eu considerei elas, mas não muito. Eu incorporei elas na minha base de regras, mas eu não considerei assim de maneira explícita. O controle robusto, ele é o tipo de controle que eu falo que ele é tipo uma lição de humildade. Ele vai realmente considerar todas essas incertezas no modelo. Ele vai falar, olha, eu não sei isso aqui, eu assumo que eu não sei, mas eu vou trabalhar com essas coisas que eu não sei. Ele considera o que ele não sabe no sistema, tá? E o que é importantíssimo para esse tipo de controle funcionar é o quanto que eu não sei de cada coisa. Eu não sei, por exemplo, da minha obstrução na saída do meu nível, mas eu preciso saber quanto que pode variar essa obstrução. Ele vai estar tampado total? Vai estar livre total? Preciso ter essa noção dessa variação. No caso do Covid, eu não tenho a leitura das pessoas infectadas, mas eu tenho um modelo estatístico que vai me dizer quanto que eu não sei, quanto que provavelmente eu não sei dessa minha leitura. Se eu souber esse tipo de informação, ou seja, saber o que eu não sei, saber o quanto do que eu não sei, então a gente consegue aplicar essa estratégia de controle robusto. Então eu preciso saber essas informações. O que está sendo afetado pelo que eu não sei e quais faixas de valores que essas incertezas podem assumir. Ok? Então, eu tenho duas maneiras em geral para modelar esse tipo de sistema, tá? Esse tipo de incerteza, que seriam as incertezas do tipo paramétricas não estruturadas. Normalmente, a gente faz uma mistura dessas duas abordagens. Eu só vou mostrar aqui, de novo, eu vou passar bem rápido na questão matemática, eu só quero que vocês entendam os processos de pensamento por trás dessas modelagens aqui, para a gente saber, no nosso caso lá, o que a gente vai precisar saber ou não. Por exemplo, quando eu modelo usando essa estratégia de incertezas paramétricas, então vamos supor eu tenho meu equação diferencial do tanque, primeira vez que a equação diferencial apareceu no sistema de controle, EBA, e eu vou considerar que esse meu tanto de abertura aqui, ele varia, não sei como, mas eu sei que varia entre 1 e 5, que foi o que eu defini até lá no começo, eu sei que ele vai dessa forma. E o que eu faço é reescrever esse cara, usando esses parâmetros aqui, então eu meio que renormalizo, né? Então, ele vai ser esse parâmetro vezes o limitante inferior, esse parâmetro vezes o limitante superior. Então, para todo alfa entre 0 e 1, eu vou ter meu CV entre 1 e 5. Alfa igual a 0, ele vai estar 5. Alfa igual a 1, ele vai estar em 1. E aí eu faço todo o meu sistema dependendo desse meu parâmetro incerto, que eu renormalizei em termos desse meu parâmetro incerto. Então, ele vai ficar em termos desse cara que eu não conheço. E qual que é o meu objetivo? Determinar um controlador que estabilize para todos os possíveis valores desse meu alfa. Ou seja, para todas as possíveis aberturas do meu tanque. Ok? Então, eu vou garantir a estabilidade para todos os possíveis casos. Eu não vou passar um. Tudo que pode acontecer vai estar considerado no meu sistema. Essa que é a lógica por trás desse tipo de modelagem. Quando eu modelo da outra forma, não estruturadas, eu faço uma jogadinha divertida aqui, que é separar o que eu sei, que é esse blocão aqui, ignora essas matemáticas aqui, mas esse blocão é tudo que eu conheço do sistema, e esse bloco aqui é o que eu absolutamente não sei do meu sistema. Então eu separo parte conhecida da parte desconhecida. E eu trabalho de uma maneira um tanto quanto separadas. Eu vou garantir a estabilidade desse sistema, do que eu conheço, mas eu vou tentar garantir também que esse cara aqui não atrapalhe o funcionamento do que eu sei. Tá? De maneira um pouquinho matemática, o que eu faço aqui? Eu descrevo esse meu CV como um valor nominal mais um valor incerto. Né? E o que eu quero mostrar, né, não focando na parte matemática,
Mas essa ideia de separar o que eu conheço do que eu desconheço. Ok? Quando eu aplico isso no meu modelo, vai ficar muito claro que eu vou ter uma parte conhecida, que eu vou conseguir trabalhar sucesso, e uma parte que eu desconheço. Só que se eu souber o quanto que esse cara aqui, no máximo, no pior caso, vai atuar, eu consigo mexer nessa parte conhecida de maneira que esse restante aqui não atrapalhe a minha vida. Ok? Então, o objetivo aqui é determinar um controlador que estabilize o meu sistema para o pior caso do termo incerto. Então, perceba a sutileza das duas modelagens. Em um caso, eu garanto estabilidade para todos os possíveis casos. Aqui eu garanto por pior caso do mundo. Ok? É um tanto quanto... É literalmente por caso. É meio que pessimista o controle robusto. Eu vou supor que a pior coisa do mundo vai acontecer e se meu controlador está preparado para esse tipo de coisa, ele vai conseguir estabilizar. Ou eu vou preparar o meu controlador para todas as possibilidades do mundo que vão acontecer. Ok? Então, essa que é a ideia do controle robusto. Eu, em vez de desconsiderar essas minhas incertezas, eu faço o contrário. Eu considero elas totalmente no meu sistema, mas eu tento garantir que tudo que eu não conheço não vai atrapalhar, ou que o pior caso do que eu conheço não vai atrapalhar. Ok? Então, o que eu acho que é interessante para essa nossa conversa é que a gente tem em mente o que a gente precisa conhecer, que é, no caso, o quanto que eu não conheço das coisas. Se eu souber que eu tenho uma subnotificação, mas eu souber, por exemplo, a subnotificação é cerca de 5 vezes o valor real, eu tenho com que trabalhar. Eu tenho um intervalo de incerteza. Eu consigo tentar garantir para esse tipo de coisa. Tá? É claro que, no caso robusto, só vou... a principal ferramenta que a gente usa aqui é o Teorema de Lyapunov, né? Eu vou deixar aqui um coraçãozinho, porque esse cara é maravilhoso, tá? E muito coração para ele. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu só queria usar essa ferramenta mesmo. Então, vamos lá. Socorro, deixei um coração ali do lado. Vai ficar o coraçãozinho aqui do lado, tá, gente? Porque sim, eu não quero tentar... Eu tô querendo ser robusto a essas ferramentas aqui. Tá? É interessante, no caso do controle robusto, a gente considerar desempenho também. Tá? Deixa eu voltar aqui para o sistema. Considerar desempenho também. Porque se eu só considerar robustez, pense no caso do modelo de propagação. Só vou considerar robustez. Como que eu garanto que eu não vou ter impacto na saúde? Isolamento de 100%. Só que isso não é praticável. A gente já viu que isso não é praticável na nossa cidade, ou em qualquer sociedade do mundo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa falar, olha, eu quero garantir esse tanto de robustez, só que eu vou minimizar, por exemplo, a agressividade da minha política de isolamento. Então, é importante não só garantir robustez, mas ter também um certo desempenho relacionado às coisas. E esse tipo de coisa, otimização de critério de desempenho, é muito utilizado, é muito fácil de incorporar em controle robusto. Vamos ver o que acontece aqui. Os detalhes da implementação da modelagem total, eu deixei no slide. Tá, vamos ver o que acontece aqui As simulações estão um pouquinho mais lentas do que eu previ, acho que é porque eu estou rodando junto com o Zoom, mas segue o jogo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu otimizei critérios de robustez e desempenho, tá? Percebam que o meu nível, ele está um pouquinho ruidoso, mas praticamente nada. Né? Ele não está transparecendo aquelas incertezas para o meu nível, ok? Só que o que está acontecendo no meu sinal de controle? Está bem ruidoso. Então, o controle robusto, ele pega para si todos os problemas, pega para si todas as incertezas, para que o que aparenta, o que é sensoriado, fique a coisa mais linda do mundo. Tá? Essa aqui é a característica interessante do controle robusto. É claro que, no caso aqui, eu não posso, considerando políticas de isolamento, eu não posso ter esse tipo de comportamento super ruidoso. Quer dizer que cada dia eu vou ter um tipo de comportamento? Não dá. Por isso que é interessante a gente incorporar técnicas de desempenho junto. Então, no caso do robusto, né, eu vou talvez passar um pouquinho do tempo, tá, gente? Vai ser uns 45, 50 minutos. Mas tudo bem, já acabou o Big Brother e a gente pode ir, né? Então, no caso do modelo de propagação do Covid, tá, qual que é a ideia? Como a gente tem muita incerteza, que é a subnotificação, adesão e isolamento, se torna uma abordagem interessante. Até incertezas com relação ao próprio modelo. Coisas do meu modelo que acontecem, mas eu não modelei, a gente pode considerar isso usando técnicas de controle robusto. Tá? Tem uma dificuldade, às vezes, se tiver muita incerteza, muita incerteza, ele vai considerar o pior caso de tudo, que
pode ser uma coisa muito agressiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, aliar as técnicas de controle robusto a outras técnicas, tá? E, por fim, o controle adaptativo. Vou falar bem rápido aqui, acho que mais uns 5 minutos eu consigo, eu não vou prometer. Mas, qual que é a ideia do controle adaptativo? Ele também, assim como o robusto, ele também supõe que tem coisas que eu não sei que está acontecendo, tá? Que são os parâmetros. Deixa eu colocar vou pegar esse cara aqui. Então, eu tenho meu controlador, meu sistema está cheio de coisas que eu não conheço, só que meu controlador, ele vai tentar estimar essas coisas que eu não conheço, que seriam esses parâmetrozinhos tetas aqui. Então, ele vai, conforme vai rodando o meu sistema, vai acontecendo no meu sistema, ele vai entendendo melhor o que está acontecendo com o meu sistema e vai se adaptando a essas situações. É diferente do robusto, que ele tenta estabilizar para todas as possibilidades, para a pior das possibilidades. No caso do adaptativo, ele vai se adaptando, vai se mexendo ali para conseguir estabilizar o sistema. Então, ele vai fazer estimativas das coisas que eu não conheço. Tá? Esse tipo de técnica aliada ao robusto é muito interessante, que partes das incertezas eu posso considerar de maneira robusta, parte das incertezas eu posso tentar estimar durante o meu processo. Tá? Então, essa que é a estratégia do adaptativo. Conforme eu vou, inclusive a gente pode até expandir um pouco o conceito, para ao invés de ter que meu sistema, a minha medida seja a medida que eu quero, eu posso fazer com que o meu modelo seja o modelo que eu quero. Eu quero um modelo de propagação que seja suave, que não gere pacientes em estado crítico ou mortes. Eu posso fazer um modelo de referência que eu desejo. E aí o sistema, o controlador, vai lendo o que está acontecendo, e esse mecanismo de ajuste vai se responsabilizando por tentar inferir o que está acontecendo. Isso aliado a esse mecanismo de ajuste, na minha implementação aqui, eu usei o método dos mínimos quadrados, que ele é o mais clássico, mas a gente pode usar outras técnicas, como, por exemplo, a própria tentativa fuzzy. Eu posso tentar inferir o que está acontecendo a partir de estratégias fuzzy. Eu posso usar métodos de sistemas inteligentes. Uma rede neural, por exemplo, eu posso tentar inferir o que está acontecendo a partir desses processos mais complexos. Então, meu controlador, em tese, não é tão complexo, mas a minha inferência pode ser que é a complexidade que eu quero. Ok? Então, essa que é a ideia do adaptativo. Então, eu vou mostrar aqui o que eu rodei aqui. Vejam que aqui, esse terceiro quadro aqui, é a minha estimativa do tanto que está obstruída a minha saída de líquido, que é o que eu considerei como parâmetro a ser estimado. Percebam que no começo a obstrução tem 5, tá? E ele praticamente, ele demora um tempo, mas ele chega lá, ele consegue estimar. Ele consegue, a partir do comportamento do sistema, saber que está nesse valor, ok? E conforme ele vai começar a obstruir, esse meu estimador vai tentar seguir esse valor. Então, perceba que agora está obstruindo, né? Quanto menor, mais obstruído, né? Menor a vazão. E perceba que o meu estimador está tentando seguir, e está seguindo muito bem, na verdade. Ele está percebendo que ele está jogando líquido, está subindo mais do que deveria, então está bem obstruído lá embaixo. Tá? Então, percebam que ele tem uma robustez bem legal também, ele trabalha de maneira legal. O que aconteceu? Até ele chegar na estimativa, ele deu uma sambadinha aqui, ele fez um problema aqui. Tá? Então, essa é a desvantagem do adaptativo. Enquanto ele é muito dependente do modelo e do parâmetro. Enquanto eu não tenho uma estimação boa, não garanto muito desempenho. Uma vez que a estimativa está legal, sucesso. Tá? E o que eu preciso saber do meu sistema? Eu preciso saber, tem maneiras de estimar, maneiras de tentar inferir o que são as coisas que eu não conheço lá do meu sistema. Tá? No caso, bastante coisa para vocês se divertirem depois. Tá? No caso do Covid, a gente pode ficar adaptando as políticas de isolamento, por exemplo, a partir da situação atual, estimando parâmetros que eu não conheço, estimando como a população está respondendo, estimando qual que é a subnotificação que está rolando. Então, a gente vai usando essas estimativas para tentar melhorar o nosso método conforme passa o tempo. Tá? E aliadas a outras técnicas, ele também tende a ser muito boa. Só tem que tomar cuidado com o modelo, porque ele é muito dependente de modelo. Então, aliar a técnicas robustas, a fuzzy, que lidam um pouco melhor com isso, pode ser bem interessante. Tá?
Então, é basicamente isso que eu queria passar, tá? Passar 4 das principais de várias infinitas não, né? Finita, mas muito grande, abordagens de técnicas de controle, tá? E como que a gente interpreta os mecanismos, né? O P&D, ele comporta comparando curvas. O Fuzz, ele se comporta como um especialista. O robusto, ele considera o pior caso de tudo. O adaptativo, ele vai tentando estimar o que está acontecendo. Para a gente poder entender como adaptar isso no nosso caso e como que essas técnicas podem ser úteis para, de repente, a gente poder sugerir ações para poder minimizar os impactos dessa pandemia aqui, tá? Então, o foco foi mais nas interpretações, né, para principalmente integrar as diferentes áreas envolvidas, tá? Então é isso. Eu vou deixar aqui meu e-mail, agulhari@tfpr.edu.br. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar depois, ficou com dúvida na apresentação, pode ficar à vontade. E eu queria agradecer de novo todo mundo que está aqui assistindo, em especial o pessoal da saúde, que vocês têm mostrado uma resiliência fenomenal. Então, é isso aí. Muito agradecimento a vocês. E retorno a palavra, professor Livelton, agradeço aí. Obrigado, Cristiano, né, pela palestra aí. Para mim, o que ficou assim de mais forte, né, já comentando um pouco, que nós temos aí um grande desafio, né? A gente tem aí uma quantidade de ferramentas muito grande dentro da engenharia, dentro da parte de modelagem, dentro da teoria de controle, muito grande. Nós fazemos isso aí com várias coisas, com várias máquinas, com vários tipos de sistemas. E como fazer isso com a epidemia. Então, só reforçar aqui para o pessoal, isso que um pouco do que o Cristiano comentou, né? Essas são algumas das técnicas que nós temos. Muitos de nós que nós estamos participando aqui, né? Agradeço aí aos colegas, estou vindo aí, prazer em conhecer a Wendy, que não tinha conhecido ainda, né? Fazem parte aí do nosso, né, projeto. Então, a gente vê aí uma quantidade de oportunidades muito grande. Então, para além da questão mais relevante, que é estar juntos para combater isso que nos afeta todo mundo, para quem tem aí um trabalho acadêmico, para quem tem alguma coisa, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem muito, muito grande de colaborar, né, coletivamente. Então, eu queria ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui para o chat, né? Ou se não, pode começar a falar aqui também, porque até o momento nós não tivemos. Senão depois eu tenho já alguma, né, aqui em mente que eu vou falar para o Cristiano. Começar então aqui, o Cristiano. Uma das questões, assim, a gente que é da engenharia, a gente está aí com proporcional, integral e derivativo, isso daí é como nosso arroz com feijão, né? Do nosso dia a dia. E agora, como é que a gente faz isso com o Covid, né? Como é que, assim, eu sei que a gente está começando, muitos de nós, eu também já fiz alguma coisinha com P&D, mas assim, agora a gente está vivendo esse negócio na nossa pele. E aí, como é que a gente pode, o proporcional, o integral, como é que a gente pode falar aí para os caras que vão decidir, os políticos, o pessoal da saúde, usar dessa informação, né? Que você já pensou um pouco nisso daí? O que você pode, uma primeira intuição a esse respeito? É bem uma questão de intuição mesmo, porque, né, não sou dessa área de propagação de modelos populacionais e tudo mais, mas o que, inclusive aquele artigo da E3E Spectrum que vocês que me passaram, inclusive, né, e tudo mais, ele faz controle ele tenta fazer com que as pessoas em estado crítico fiquem abaixo do certo limiar, a porcentagem da quantidade de leitos, e as técnicas de controle que ele aplica ali, muitas são P&D, né? Ele usa o proporcional integral derivativo. Né? E qual que seria a interpretação? Talvez. Primeiro a gente precisa entender, isso, obrigado, Marcos colocou no chat lá, a gente precisa entender como que as probabilidades são relacionadas à agressividade das políticas de isolamento. Né? Política de isolamento 100% é todo mundo, né, trancadíssimo, de 0% é todo mundo na rua.
A gente precisa entender como que essas probabilidades elas se encaixam nessa realidade, nessas políticas. Serviços essenciais, quais tipos de serviços, escolas e assim por diante, né? E a ideia seria, por exemplo, respeitando um atraso que tem entre a pessoa ser infectada e ela ter uma resposta sintomática ou estar no hospital, por exemplo, seria periodicamente, talvez semana a semana, mês a mês, eu não sei, observar como que está o valor nesse período, que seria o proporcional. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma liberdade de mudar semanalmente a política de isolamento. Não sei se é real ou irreal ou não, mas vamos supor. Eu posso considerar uma política que considera esse valor só nesse período, uma parcela que considera todo o histórico desde o começo, que seria a parcela integral, e uma que considera a escalada, né, subida ou descida, da quantidade de situações, que seria derivativo. Então, talvez essa seria a interpretação. A partir dessas três informações, situação no período, situação desde o começo e situação tendência agora, nosso PD daria um valor numérico que a gente teria que traduzir por uma política de isolamento, ou o que seja. Talvez essa que seria a interpretação, pelo menos eu penso que seria ideal. Ou ideal não, que seria cabível aqui para o caso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, obrigado, Cristiano. Eu acho que eu acho que tem uma questão que nós de engenharia, nós de ciências exatas, pessoal de computação, estatística, né, muitos que estão trabalhando nesse tema que a gente pode contribuir, é que uma visão dinâmica do processo, uma visão a longo prazo. Uhum. Então, enquanto muito dessas decisões, a gente pode, por exemplo, pegar agora mesmo na Secretaria de Saúde do Estado de Minas, está lá que foi observada uma desaceleração da epidemia. E a partir daí o pessoal, opa, então já é hora de isolar. Mas o que é essa desaceleração? Pode ser, na verdade, está chegando ainda no pico, mas ainda não chegou no pico. Né? Então, quando a gente chega num pico, realmente, numa curva, a gente tem uma diminuição de aceleração. Mas qual que é uma coisa que a gente tem que notar? É o seguinte, quando a gente faz simulação, nós já estamos agora, e isso é uma coisa muito importante para quem está trabalhando com os dados e olhar essa questão, é uma coisa muito interessante. Nós já estamos com dados em malha fechada. Né? Os dados que nós estamos observando, Sim. nós já estamos com dados. Então, quer dizer, isso para estimação, para identificação, para inteligência artificial, para uma série de coisas, você tem que imaginar que o sistema já está com uma ação de controle atuando. Porque tem muito trabalho que está tentando fazer o quê? Está tentando estimar os parâmetros do sistema, mas pensando que não tem ação de controle. E isso a gente sabe que na engenharia, uma coisa é identificar um sistema, com ele em malha fechada, outra coisa é ele em malha aberta. Isso. Né? Isso tem uma diferença muito grande na abordagem. E a gente tem muito caso de sistemas de outros países, né? O caso da Itália, o caso da Espanha. A gente tem outros sistemas controlados também que a gente pode utilizar para tentar inferir o modelo que vai acontecer aqui. Porque o modelo não vai variar muito, né? Talvez. Né? Variaria conforme a cepa diferente do Covid. Aí teria que ser especialista falando, né? Mas a gente tem vários sistemas controlados em outros países, né? Como que ele fez o controle e o que aconteceu. Então, a gente consegue fazer identificação em malha fechada. Perfeito. Eu peço desculpa de novo se eu falei muito rápido, porque eu me empolgo às vezes na... O pessoal que tem aula comigo sabe disso. Então... Esse, Cecília. Você acha que ele poderia usar, por exemplo, o modelo marcoviano para matriz que modela a entrada de controle? Em vez de modelar adesão não da política, já usar o modelo probabilístico? Eu acho que pode ser bem interessante. Né? Eu não coloquei aqui controle estocástico porque não estava muito à vontade para falar, não é muito a minha área, né? Assim como o controle preditivo, que seria um pouco o que o Rivaldo falou, de vou prever o que vai acontecer lá para frente para já atuar agora. Então, tem muitas outras técnicas que dá para usar. Mas eu acho que modelo marcoviano, aquele modelo do sistema lá dos italianos, ele é um modelo marcoviano. Você tem estados que a probabilidade vai depender do estado atual da quantidade de cada pessoa ali. Então, acho que ia ser muito bacana a gente considerar essas probabilidades no modelo estocástico, com certeza. A gente está considerando como se fossem variáveis
0, 1, mas, pô, considerar como uma distribuição de probabilidade e tudo mais, com certeza. Completando isso que o Cristiano falou, viu, gente? Eu agradeço a participação da Cecília, está conosco também nessa equipe aí do projeto CNPq. Eu acho que tem na nossa equipe, não sei, eu não vi aqui, mas tem uma virologista lá de São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto é uma zona, né, de saúde, né, é modelo do estado de São Paulo. E uma questão muito interessante de olhar para essas pequenas populações, porque nas pequenas populações as flutuações elas passam a ser mais importantes do que quando a gente olha para um país ou mesmo para o globo. E quando a gente olha para um país ou para o globo, os modelos determinísticos eles são mais tranquilos de modelar. Mas quando a gente olha para a regional, aí os efeitos probabilísticos eles passam a ser mais importantes. Por quê? Uma hora vai pingar um novo infectado, agora mesmo em São João del Rei, hoje nós tivemos mais 2 novos infectados, a gente chegou a 7. Então o que a gente está pensando é qual vai ser a probabilidade de ocorrer um novo infectado? Então, e por que isso é importante? Porque é nesse lugar que as decisões do país estão sendo pensadas. É no município, é no hospital em torno desse município. Então, eu acho que tem um espaço muito, muito bacana. E aí, fazer um parênteses, viu, gente, para quem aí, muitos alunos de iniciação, muitos colegas que estão participando, puxa vida, mas isso é pesquisa para um doutorado, né? E o negócio tem que ser tomada a decisão agora. O que eu vou fazer? Gente, todos já devem ter visto, a maioria de vocês, se Márcio ou Eduardo Bento puder aí, por favor, buscar aquela frase do Bill Gates de 2015 e colocar no chat aí enquanto eu falo, né? Em 2015, o Bill Gates já falou, gente, nós precisamos nos preparar para uma epidemia, né? Então, já tem muita informação, muita coisa. Então, é pesquisa para um horizonte curto para tomar decisão agora, mas é pesquisa para nos preparar. Se nós passarmos, eu espero que nós podemos passar por essa epidemia, nós devemos ter ferramentas para uma futura epidemia depois dessa. E se a gente não começar agora, nunca vai ter. Então, acho que essa parte do modelo probabilístico para zonas, para pequenos municípios, ou mesmo para, alguns dizem, abaixo de 300 mil habitantes, os efeitos estocásticos eles passam a ser muito relevantes. Vale a pena a gente preparar isso bem bacana mesmo, que pode ter aí uma aceitação muito boa e ajudar aí os políticos no futuro. Gente, alguém mais quer alguma pergunta, alguma questão? Qual é o efeito da subnotificação, Márcio Barroso perguntou, no modelo e no controle? No caso, eu acho que eu vou tentar compartilhar minha tela de novo. Deu certo? Deixa eu voltar aqui. No caso, né, se a gente considerar, por exemplo, este modelo que a gente tem aqui, socorro, tem 500 mil slides aqui. Se a gente considerar, por exemplo, esse modelo que a gente tem aqui, qual que seria o efeito da subnotificação? Seria, está registrado lá que eu tenho tantas pessoas aqui que estão diagnosticadas, tantas pessoas que estão reconhecidas. Diagnosticado é que foi feito o diagnóstico e não tem sintomas, reconhecidos é que foi feito o diagnóstico e tem sintomas, tá? Então, nesse caso aqui das pessoas que foram detectadas. A subnotificação, ela atuaria, na verdade, aqui eu tenho esses dois estados que são os notificados e esses dois estados que não são os notificados. O que eu gostei desse modelo é que ele faz essa separação do que a gente tem descrito por aí e o que a gente não tem descrito por aí, né, entre esses estados e esse aqui. O efeito é que a gente vai considerar que no total desses 4 estados aqui, a gente vai ter um número possivelmente bem maior do que o nosso modelo vai apontar. Esse é o efeito da subnotificação. Se a gente tem erros em medição, a gente vai ter erros também na determinação da política de controle, a não ser que a gente considere esses erros ou tente estimar esses erros. Eu acho que esse é o efeito matemático, né, que é da subnotificação nos modelos, né? E não sei se seria basicamente
essa questão. E no controle, é claro, é esse negócio, se tem uma subnotificação, tem certeza, vai ter problema na hora de controlar também, né? Mas o importante é a gente ter uma noção de quanto está sendo subnotificado. E aí acho que a gente tem, hoje colocaram no grupo uma palestra do pessoal lá da Itália falando sobre subnotificação. Acho que vale a pena dar uma olhada depois para ver como que eles estão modelando esse fator e assim por diante. O problema será na transição de estado ou aparecerá um novo estado na incerteza? O problema seria na quantidade de pessoas, eu acho, tá? Tudo que eu estou falando é uma suposição, tá? Na quantidade de pessoas que estão em cada estado. Né? Se eu tenho diagnosticada tantas pessoas aqui e reconhecidas tantas pessoas aqui, e de repente eu estou sumindo que tem 15 pessoas que não estão diagnosticadas, mas na real tem 30, então eu vou ter uma diferença na quantidade de pessoas aqui. Tá? É claro que a probabilidade em si não vai ser afetada. Né? Mentira. A probabilidade aqui, as probabilidades, por exemplo, da pessoa se tornar crítica ou falecerem, elas vão depender talvez mais de fatores externos, como já está lotado a quantidade de leitos na UTI. Então, infelizmente, a probabilidade da pessoa em estado crítico falecer é maior. Mas a questão da subnotificação talvez apareça de maneira indireta nesse efeito também. Tá? Eu não sei se você quiser abrir o microfone para falar também, às vezes eu estou falando sozinho, não estou respondendo direito. Fica à vontade. Não, beleza? É que eu não estou vendo ninguém aqui. Então... Aí. Ok, gente. Eu acho que se não tiver mais ninguém aí, para a gente também não ocupar muito tempo, né? Nossa proposta é em torno aí de uma hora, né? 1h, né, e 15 no máximo aí também. Eu queria caminhar para o nosso encerramento aí dos trabalhos, né? Queria ver antes se Eduardo Bento, Márcio, né, Lacerda querem, né, comentar alguma coisa. Eu só queria agradecer novamente o Cristiano, né? Comentar também que acho que todas essas estratégias que ele apresentou necessitam de uma realimentação, uma coisa que está sendo a maior dificuldade nesse período, né? A gente não tem a informação correta. E outra coisa também, eu acho que o controle funcionaria na maioria dos casos sempre em saturação, que é outro fator que talvez poderia entrar aí na análise dos sistemas, né? Sem contar também o atraso, né? A informação que a gente recebe hoje de mortes, por exemplo, não quer dizer que todas aconteceram hoje, pode ser coisas que aconteceram no passado. Então, tem mais esse efeito do atraso, que também alteraria a dinâmica dos modelos, né? Então, tem muita correlação com a área de controle. Acho que você conseguiu passar bem para a gente o que esperar e o que é possível fazer com essas ferramentas. Eu queria agradecer ao Cristiano pela apresentação e também dizer que foi muito interessante os nossos alunos poderem ver essas teorias, né, de controle, as técnicas que foram mostradas com a sua matemática, ao mesmo tempo com essa relação com o Covid, né? Então, acho que tem feito a gente ficar, inclusive, em casa agora online, né? E eu acho que vai ser muito importante para eles poderem também vislumbrar novas possibilidades dentro do curso de engenharia. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Ivel. Márcio. Eu que agradeço vocês aí a atenção e as discussões, e eu fico aberto para discussões depois aí, né? Qualquer coisa. Maravilha. Cristiano, muito obrigado. É uma pena, viu, gente, a página da universidade, agora no finalzinho de tarde, ela saiu do ar. Estou checando aqui ainda, não voltou ainda não. Né? Acho Nós que a quantidade de deixamos pessoas lá, acessando aqui a minha palestra de cadeira. O nós Brasil deixamos inteiro. lá a informação, a todos os slides, as rotinas, e também no endereço que eu mandei, né, aí eu vou mandar mais uma vez aqui agora no chat, vocês guardem, por favor, que é um pequeno blog inicial de onde nós estamos acumulando um pouquinho das informações e das nossas iniciativas em relação a essa epidemia. Então, quem tiver interesse, pode guardar esse link aí, por favor, e consultar na página, né, logo que ela estiver voltando, lá vocês vão ter os contatos, os projetos que nós vamos estar participando. Né? E à medida que a gente for divulgando resultados, a gente tem trabalhado já em algumas modelagens, algumas questões,
né? Principalmente nesse momento agora, né? Relaxa ou não relaxa o isolamento? Sai ou não sai do isolamento? É uma das perguntas que nós estamos fazendo exatamente aqui agora, e os resultados iniciais, eles são assim: se sai do isolamento, né, nós aumentamos o pico, o próximo pico de epidemia, e tornamos ele mais rápido. Ele acontece no intervalo de tempo mais rápido. Isso com modelagem, a gente também está na fase final aí né, dos preparativos, e nesse endereço nós vamos divulgar aí também. Então é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer aos quase 50 participantes, né, que nós tivemos aqui hoje nesse webinar. Né, agradecer aí a todos que estiveram aqui conosco. Desejo aí um bom feriadão para vocês, né, que permaneçam em casa, como de costume, não é nada novidade, mas que a gente possa continuar esperançosos e usarmos aí da nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação humana para enfrentarmos juntos isso, viu? Um abraço a todos vocês e declaro então encerrada essa nossa apresentação. Obrigado aí a todos. Tchau, tchau.